prega para o povo domingo cedo, tá bem? Falei, tá bem, do outro jeito. Só que você não faz muita gracinha lá não, rapaz. Você prega a palavra. Mas eu não faço gracinha aí, ó. Ó, pastor, você tá vendo? Eu não estou fazendo gracinha, os irmãos estão rindo, ó. Não sei porque os irmãos riem quando eu subo aqui. Mas tá vendo? Vocês são culpados. O pastor me chamou a atenção, falou, não faça gracinha, prega a palavra e ore e abençoa o povo. Aí os irmãos começam a dar risada. E eu que tomo uma bronca. Amados irmãos, hoje nós vamos estudar um texto que vai mexer assim um bocadinho com o nosso coração. Nós estamos no ano do avivamento, foi o tema escolhido para que nós vivêssemos esse ano. E eu estava lendo um livro do T.L. Osborne e em uma das suas palavras ele disse assim, se ignorarmos a história de Deus, os seus feitos passados, não viveremos o seu presente, nem apreciaremos o seu futuro. Nós, seres humanos, somos muito ambiciosos. A gente tem aquela mania de sempre querer mais, né? Sempre querer mais. Você compra um carro, depois você vê que o vizinho comprou um mais bonito, você fala, não, vou comprar, vou trocar. O seu está bom, está novo, mas é que o do vizinho era mais bonito, então você tem que ganhar na concorrência. Você está com um salário numa empresa, descobre que uma outra pessoa que trabalha menos que você ganha mais. Você fala, não, tem que ganhar mais do que ele, tem que eu sair daqui e vou para outro canto. Então a gente tem essa mania de ser ambiciosos e queremos mais. No mundo evangélico não é diferente, é a mesma coisa, no mundo cristão, né? Você tira pelo tema que colocamos, é um tema ambicioso. Concordam comigo? Queremos sempre ter de Deus mais. Mas quando você analisa a palavra do Senhor, você descobre que nós temos que refletir o que já temos dele. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesta manhã, sobre o tema o avivamento que já aconteceu. Antes de sofrermos um novo avivamento, vamos pensar um pouquinho, nesta manhã, no avivamento que já aconteceu. Por favor, aí eu vou pedir aos meninos, que são muito bons, olha só que imagem maravilhosa que eles colocaram ali para mim, né? Uma florzinha, volta lá, na imagem, olha lá. Uma florzinha que renasceu do meio de um monte de pedras, né? Ela estava ali, sem aparecer, morta e sufocada, e conseguiu uma brechinha bonita, né? Então, eu quero falar sobre esse tema. Éfeso, capítulo 2, versículo 1 ao 7. Embora eu vou falar só sobre um versículo, porque não dá tempo de falar do 7, né? É muita coisa a se falar. E nos vivificou, vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós mortos ainda de ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Até aqui. Amém. Podeis tomar assento.
o avivamento que já aconteceu. Ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecado. Eu gostaria que você repetisse essas palavras comigo. Nos vivificou. Repita, vivificou. Guarde bem essa palavra. Ofensas e pecados. Bom, eu, cuidadosamente, para que não erre, eu fui estudar sobre essas duas palavras e a gente fica admirado como o texto bíblico, ela vai nos esclarecendo as coisas. Deixa eu pegar emprestado aqui meu occhiaio, porque... desculpe, óculos. Occhiaio é em italiano. Porque as letras da minha Bíblia, não sei o que acontece, ela está diminuindo a cada dia. E aí eu tenho que pôr alguma coisa para ela aumentar. Estranho essas escritas de hoje, né? As coisas é tudo moderno. Nunca precisei disso, agora vou ter que trocar de Bíblia. Bom, vamos ao texto. Meus irmãos, eu fui estudar sobre ofensas. E eu vi em vários dicionários. E como o texto diz que Deus nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, eu fui estudar o que é ofensa e o que é pecado. Ofensa. Peguei 3 dicionários e diz assim: a ofensa é uma ação de violar uma norma, um preceito e uma regra. A ofensa também é um comportamento que demonstra uma falta de consideração, um desacato à pessoa. A ofensa também é um discurso que se faz com que uma pessoa seja vítima de injustiça, que provoca injúria nela e ofenda-o moralmente. Pecado. O pecado em si é uma palavra religiosa, que quer dizer transgressões. Na verdade, essa palavra pecado, ela vem do latim, que tem como significado literal dar um passo em falso, né? Dar um passo em falso, tropeçar. Pastor, os irmãos estão rindo, eu não fiz nada. Estou explicando o que é pecado. A palavra literal do pecado é dar um passo em falso, tropeçar. Vocês entenderam? Quem dá um passo em falso e tropeça, quem que é o prejudicado? É a própria pessoa, porque no seu passo em falso, no seu tropeçar, ele vai bater a cabeça em algum lugar, o braço, os dedos, vai se arranhar, vai se machucar por cometer um pecado, tropeção. Logo então, ninguém peca contra Deus. É uma coisa que no mundo religioso vocês precisam aprender. Ninguém peca contra Deus. Porque Deus sempre vai ser o onipotente, onisciente, o todo-poderoso sentado no trono. E ninguém toca nele. Ninguém peca contra ele. Todo ser humano peca contra si próprio. Agora existe uma coisa que nós fazemos contra Deus. É a ofensa. Pecar, não. Mas ofender, sim. Por quê?
Ofensa é um comportamento de violar uma lei ou um preceito, uma norma. É um desacato a quem lhe deu uma palavra. Vocês estão entendendo até aqui? Quando Paulo escreve aos Éfesos aqui, que na verdade não é aos Éfesos, é aos irmãos que estavam em Éfeso, os teólogos dizem até que esta carta não foi escrita somente para os Éfesos. O intuito de Paulo na prisão era alcançar todos os cristãos do mundo inteiro, os presentes e o futuro, dizendo essas palavras: Ele nos vivificou estando nós mortos em ofensas e em pecado também. O pecado por quê? Somos prejudicados pelo nosso próprio tropeção e quebramos a cabeça, o dedo, o pé, ou como diz uma expressão brasileira, a cara, por tropeçarmos. Mas também somos prejudicados com Deus por ofendê-lo, quebrando uma norma, uma regra, um preceito. O apóstolo Paulo diz que quem adultera não peca contra Deus. Quem adultera peca contra o seu próprio corpo. Mas ele ofende a Deus. Por quê? Porque Deus disse: não adulterarás. Se vocês analisarem a queda do homem no Adão e da mulher, vocês vão ver ali que Deus ficou nervoso, foi com uma coisa. Quando ele chega no Éden e pergunta ao homem: Adão, onde está? Que Adão já tinha comido fruto com a mulher. E ele diz assim: eu estou aqui escondido. Aí Deus pergunta: mas por que você está escondido? Porque eu estou nu. Mas quem mostrou que você está nu? O homem, na sua pureza, na sua inocência, né? Na fase da inocência, não auto-reconhecia a nudez dele. Somente o pecado que abriu a mente para ele estar a par de que estava nu. Então Deus pergunta: como é que você sabe que está nu? Você comeu do fruto que eu falei para não comer? Aí Deus ficou nervoso. Por que Deus ficou nervoso? Porque ele sentiu ofendido com o homem desacatar a ele. Quebrar uma lei, quebrar uma regra. E o que nós temos que saber é que a Bíblia Sagrada, né, ela não é um peso na vida do homem. As palavras de Deus não é uma escravidão na vida do homem. Jesus disse: os meus mandamentos não são pesados. São regras que ele coloca para o nosso próprio bem. Não é para o bem dele. Deus não precisa de bem, gente. Deus já é soberano em si próprio, né? Ele já é o Senhor Todo-Poderoso. Toda a honra e glória ele está vestido dela. Então a regra que ele impõe é para o nosso próprio bem. Pensa comigo, o que está escrito em Gênesis. Deus chama Adão e Eva e diz assim: olha, de todo fruto, de todo, você tem direito a comer. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, não. Mas por que não? Porque o dia que você comer, quem é o prejudicado se comer? Como aconteceu? O homem, a mulher. Vocês estão entendendo a diferença do pecado e da ofensa? Porque o pecado prejudica nós mesmos. E a ofensa desacata a lei de Deus. Então aqui está um primeiro exemplo. Nós vemos o pecado de Adão, que foi contra si próprio. Não foi contra Deus.
Mas vemos a ofensa de Adão contra o quê? Os mandamentos e as regras, ordem de Deus. É isso que você tem que pensar, né? Você tem que ser inteligente e procurar absorvendo o melhor. Eu, quando vejo que eu estou assim, vamos supor, vamos falar sobre a parte financeira. Quando eu vejo que eu estou assim, querendo vacilar em dízimo e oferta, sabe o que eu faço? Eu faço uma ameaça contra mim mesmo. Porque aí eu sei que eu vou ser fiel. Eu pego o meu pagamento e penso assim, e se eu tivesse desempregado? E se eu não conseguisse os 90% para mim? E se eu ficar cego amanhã? Se um carro me atropelar e eu perder uma perna? E se eu perder um braço? E se eu fizer uma viagem e um avião cair? Então eu faço uma ameaça para mim mesmo. E falo, ó miserável, agora você vai então e cumpre com sua obrigação. Porque Deus tem te poupado até aqui. Deus tem te dado saúde. Eu, com os meus 61 anos, nunca quebrei um osso, nunca fiz uma cirurgia, não passo em médico, o Senhor tem me sustentado até aqui, as portas de emprego se abrem. Então, eu analiso isso, o que eu faço? Quando eu vejo que eu quero ofender a palavra de Deus, quando Ele diz, tradei os dízimos e as ofertas para a casa do tesouro. Quando eu quero ofender essa ordem, imediatamente eu faço uma ameaça para mim. Veja lá o que você vai fazer com sua vida, miserável. Veja lá o que você vai trazer para si próprio. Cuidado com os gafanhotos. Então, é esse o comportamento que nós devemos ter. Por quê? Quando nós pecamos, o erro, nós vamos ter que pagar tudo que o homem semear, ele vai colher. Então aprendam bem sobre isso, ofensas e pecado. Toda vez que você ofender a Deus, quando Ele diz não, você peca contra você e você vai ter consequência desse pecado. Pensa comigo em um outro exemplo, que é o caso de Sansão. Por favor, coloque na tela Juízes 13:5. Juízes 13:5, né? O anjo aparece, a mãe de Sansão, e coloca ali o quê? Uma regra. Coloca ali uma norma. O povo de Israel estava na pior, sendo zombado pelos inimigos. Os filisteus estavam comendo o feijão deles, até o feijão que eles plantavam, roubando os gado, e estava uma escravidão. Então Deus chega e levanta um nazireu, um homem sagrado, que iria lutar pelo povo dele e acabar com os filisteus. E Deus coloca ali então uma regra sobre este homem sagrado. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Portanto, o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Os versículos anteriores, que não dá tempo ler, diz que o anjo diz, né, para esta mulher que o filho que iria nascer dela seria um menino consagrado que ia começar a dar livramento ao povo de Deus. Mas existia ali uma regra. Na cabeça dele não ia passar navalha, ele não podia cortar o cabelo, ele não poderia beber vinho e também ele não poderia tocar em coisas imundas. Isso foi a regra que Deus estabeleceu para Sansão. Infelizmente, todas elas ele fez. Uma certa vez, Sansão, na sua força, andando no meio do mato, viu um esqueleto de um leão. E dentro do esqueleto do leão tinha ali
umas abelhas que fizeram uma colmeia e o mel estava pingando, né? Um melzinho assim pingando na nossa frente, é complicado a gente resistir. E Sansão foi lá e meteu a mão dentro das ossadas do leão e pegou o mel. Ali ele cometeu uma ofensa, porque Deus tinha dito à sua mãe que ele não poderia tocar coisas imundas. E o homem sagrado da época não poderia tocar em coisas mortas. Então foi uma grande ofensa. Mais tarde também o Sansão cometeu uma besteira, que foi gostar de uma mulher de Timate, né? E ele disse: meu pai, eu estive lá na terra dos filisteus, lá em Timate, e eu gostei tanto de uma menina lá. Olha, a menina é bonita demais, eu estou apaixonado por ela, estou doidinho por ela. Eu quero casar com ela. E o pai dele falou: meu filho, você não pode casar com essa menina, porque ela é de povo estranho, tá? E Deus já tinha dado uma ordem para nós não se misturar com o povo estranho. Mas meu pai, ela é agradável aos meus olhos, essa menina de Timate. E o pai dele, lutando contra ele, falou: filha, essa menina de Timate vai te matar. Você não pode. Olha os irmãos dando risada. Mas é isso que está lá. Vai ler para vocês verem. É isso que está lá. Não é, pastor Ronaldo? É isso que está lá. E foi uma guerra para o Sansão casar com essa menina, e o pai e a mãe não queriam. Mas aconteceu que terminaram fazendo a festa lá, as bodas e tudo mais, e essa bendita dessa Dalila, mais tarde persuadiu a ele sobre as suas forças, e o traiu, cortou o cabelo dele, e ele perdeu a força, e foi uma zombaria terrível. Furaram os olhos dele. Olha só o pecado. Quando se ofende a Deus, que comete um pecado contra você, o que acontece com o seu corpo? O que acontece com a sua vida? Ela é destruída por você mesmo, tá bom? Tem gente que fala assim: Deus me abandonou, eu estou sofrendo tanto, não sei o que fazer da vida, as portas não se abrem. Olha, é porque você está cometendo algum pecado contra você mesmo, né? Por exemplo, se você é aquele tipo de pessoa que dorme o dia inteiro, fica na internet, né? Fica assistindo televisão, acompanhando todos os jogos dos estados, né? O Copa do Mundo, né? As Olimpíadas, o campeonato estadual, e você é aquele gordão preguiçoso que só fica a comer, e as portas do trabalho não se abrem, porque você não vai procurar trabalho. E a Bíblia diz o quê sobre você? Vai ter com a formiga preguiçoso. Vai ter com a formiga preguiçoso. Né? Tem gente que você chega na casa dele, as pés da cadeira está todo torto. Gordão lá sentado. Pastor, tudo bem, irmão? Não está não, estou numa prova. Estou desempregado, é lógico, sentado na cadeira assistindo televisão, como é que vai trabalhar? As pessoas pecam contra si próprio, né? Os irmãos dão risada, mas eu passo na academia aí, tem cada pessoa na academia fazendo exercício, comendo um hot dog, gente, tomando uma Coca-Cola, fazendo exercício, né? As pessoas pecam contra o próprio corpo, né? Mas não é só o gordo, é o magro também. Né? Tem magro que não come. Toma um cafezinho de manhã, depois na tarde come uma bolachinha. Não alimenta o corpo, não traz saúde para o corpo. O apóstolo Paulo diz: quem é que tem do seu corpo não cuida dele, não alimenta para que vá bem? Quer dizer, o magro está errado também, do mesmo jeito. Tem que cuidar, tem que ter horário para comer, irmão. Tem que ter horário para dormir. Tem gente que não tem horário para dormir. É meia-noite, 1h, 3h da manhã, vai acordar às 7 da manhã, como depois você dorme 3h da manhã, irmão? Você tem que tomar cuidado, senão você peca contra você mesmo. Você está me entendendo? Então, nós temos que analisar que o pecado em si, ele prejudica a nossa vida espiritual.
Ele prejudica a nossa vida sentimental. Ele prejudica a nossa vida física, o nosso corpo. Não é Deus. Tá bem? Então, o que acontece aqui com Sansão? Ele ofende Deus fazendo aquilo que o anjo avisou que não era para fazer. E nesta brincadeira, ele comete um pecado contra o corpo e é humilhante o final da vida de Sansão, né? Foi humilhante depois. Aí zombaram dele e foi aquela tragédia, como vocês sabem. Mas eu estou dizendo isso porque toda regra que Deus coloca sobre nós nunca diz respeito a Ele mesmo, sempre diz respeito a nós. Quando Deus diz a Adão, não coma, Ele avisou, porque o dia que você comer, você vai morrer. Quando Deus diz, não adultere, irmão, você não conhece a mulher que você tem, rapaz? Se você adulterar, você já era, ela não vai te perdoar de jeito nenhum. Não vai te perdoar, garanto que ela não vai. Sem você já adulterar, ela já te dá umas tarefas. Hã? Não é não? Eu sei que você apanha em casa. Não é brincadeira lidar com mulher, não. Minha mulher, no final do mês, chega, eu vou passando direto assim pro banheiro, ela senta aí na mesa, vamos fazer as contas. Eu falo, tá bom, filha, deixa eu ir ali primeiro, já eu volto. Mas aí dá um chega para lá na gente que não é fácil. Agora, como é que você já tem uma barra dura para enfrentar dentro de casa, você vai inventar outro problema do lado de fora? Você está ficando louco. Você está querendo arrumar para a sua cabeça, está querendo destruir sua vida. Né? Então a gente tem que tomar cuidado. Os jovens aí, né? As moças, cuidado com esses gaviões fora, menina. Esses camaradas aí só quer prejudicar a sua vida, né? E outro dia eu estava passando no mercado e uma moça bonita no caixa. Tudo bem? Tudo bem? E antes de mim passou uma outra senhora e falou, como é que está a sua vida? Então, já arrumou um companheiro? Ela falou, quem é que vai querer uma mulher, por mais nova que seja, com 3 filhos nas costas? Né? Menina nova, nunca casou, arrumou 3 filhos. E agora como é que vai arrumar um marido para tomar conta dela? Né? Porque não pensa. Diz um ditado aí que quando a cabeça não pensa, o corpo padece, não é isso? Meninas novas aí, bonitas, com 2, 3 filhos nas costas e nunca casou. Por quê? Porque peca contra o próprio corpo. Peca contra si próprio. Depois, ai meu Deus. Deus não tem nada a ver com os seus erros. Ele já deixou a norma lá, para não fornicar. Fornicou, a semente caiu, o prejuízo está aí. Então, vocês vigiam. Vocês que são casados, quiser continuar com o casamento mesmo, ame sua esposa, respeite ela. Amém. Respeite ela mesmo, tá? Respeite o teu marido. Não aceite convite para almoçar com o senhor ninguém que você não conhece. Não recebe flor nem presente de senhor ninguém. Não caia em tentação. A Bíblia diz, orai e vigiai. Vigiai. Para não cair em tentação. Se você cair em tentação, o prejuízo é seu. Não minta, não engane ninguém. Né? Porque você desobedecendo as regras que Deus impôs, você ofende a Ele e se prejudica. Vocês estão a entender? Então é isso, meus irmãos. Bom, tem coisa que eu não ia falar, mas como dizia o Chapolin Colorado, escapuliu. João capítulo 5, versículo 14. João capítulo 5, versículo 14. Presta atenção aí, você já conhece esse texto.
Esse daí é o famoso velhinho de 38 anos, quer dizer, não estava velho assim não, meia idade, né? 38 anos ainda dá para correr nas Olimpíadas. O velhinho aí, o meia idade aí de 38 anos esperando o movimento das águas lá no tanque de Betesda para ser curado. Mas é lógico que as pessoas que precisavam de uma cura e tinham duas pernas pulavam primeiro, né? E o coitado nunca que era curado com mexer das águas. Jesus aparece para ele e falou assim: você quer ser curado? Quer ser curado? Ah, tem ninguém que quando o anjo mexe a água lá e me joga no poço? Mas não foi essa a pergunta, né? Era que se queria ser curado. Mas a gente é assim mesmo, sempre atrapalhado. A gente sempre somos atrapalhados e queremos atrapalhar Deus com as nossas indagações. Então, o que acontece? Jesus chegou num acordo com ele lá, mandou ele tomar a cama e levantar e ir embora. E assim foi. Ele levantou, tomou a cama e foi embora. Mais tarde, Jesus encontra com ele e diz o quê? Depois de Jesus encontrou com ele no templo e disse: eis que já estás curado. Não peques mais, para que não se suceda coisa pior. Pensa comigo. A enfermidade e a paralisia daquele homem era consequência do que para Jesus dizer essas palavras? Vocês podem responder? Viu? Como vocês são inteligentes. Aquele homem era paralítico por consequência dos seus próprios pecados. Uma besteira que ele fez, talvez ele foi roubar a laranja do quintal do vizinho e o muro era muito alto, talvez ele foi roubar o cofre de uma fazenda, não se sabe a besteira que aquele homem fez ou fazia. Mas Jesus, depois de ter curado, falou para ele assim: olha, você não peca mais, rapaz, para que não te aconteça coisa pior. Vocês estão vendo que Jesus cuida do homem e Jesus não se ofende com o pecado dele. Por quê? O pecado que aquele homem cometeu foi para si próprio. Foi para si próprio. Temos que tomar cuidado com isso. Tudo que você fizer de errado é para você mesmo. Tudo. Agora, tudo que você desobedecer à palavra de Deus, aí você ofende a Deus. Aí o chicote estrala. E não vai ser brincadeira. O salmista Davi, ele adulterou, como vocês sabem, embriagou o marido da mulher que ele adulterou, colocou ele na frente da guerra para o homem morrer, fez uma tramóia desgraçada. E o que aconteceu? Deus mandou o profeta Natan até ele e contou uma historinha para ele. Eu acho interessante essa passagem. Uma historinha, começa a contar a historinha para o Davi e fala assim: rapaz, olha Davi, tinha um fazendeiro muito rico que mandou fazer uma festa. Mas só que ele não matou nenhum boi dele não, rapaz. Foi lá na roça e mandou pegar o boi, o único boizinho que o pobre tinha, ele pegou para fazer churrasco na festa dele. Aí o Davi, quando ouviu o Natan falando daquele jeito, ficou nervoso, falou: esse homem é digno de morte. Ele falou assim: é você, miserável. É você. Se tratando sobre o que ele tinha aprontado. Mas tem uma solução. Você quer passar 6 meses caindo na mão do inimigo? Você quer passar 3 meses de fome?
Ou você quer cair na mão de Deus? Aí ele, opa, eu vou cair na mão de Deus, porque Deus é misericordioso. Entrou pelos canos. Deus é misericordioso com quem é misericordioso. Mas quando ele tem que corrigir, ele corrige. E Deus destruiu Davi a ponto de um Salmo 51, ele disse assim, torna a dar-me a alegria dessa tua salvação, para que eu goze os ossos que tu quebraste. Então ele pensou que caindo na mão de Deus ele ia se dar bem, porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Você ofendeu ele, você vai estar mal, acredite. Ele vai dar uma surra, uma disciplina muito dura, porque você ofendeu ele. O único pecado que não vai levar uma pessoa para o céu é a blasfêmia contra o Espírito Santo, de acordo com a Bíblia. Jesus chegou até a dizer, aquele que xingar o Pai, tudo bem, não tem problema. O que chegar a mim, tudo bem, não tem problema. Mas que o que xingar, ofender o Espírito Santo, de maneira nenhuma será salvo. Vamos pensar nisso agora. O porquê? É simples. O Pai nos criou o mundo, né? O homem pecou, desobedeceu, ele mandou o seu filho, planejou um plano de salvação, concluiu a sua obra, parou ali, Deus Pai. Mandando o seu filho veio, morreu na cruz pelos nossos pecados, nos trouxe a salvação, e na hora da sua morte ele diz, Pai, está tudo consumado, minha parte então termina aqui. Ele é sepultado, ressuscitou, foi ao céu. Em João 14 e em João 16, ele diz, eu rogarei o Pai, ele dará o Consolador que estará convosco, que hará vocês em toda a verdade. Então agora vem a terceira pessoa do Espírito Santo para realizar a obra dele aqui. Quem está atuando hoje é o Espírito Santo. Se uma pessoa ofende o único meio, o único veículo de o levá-lo ao céu, não vai ao céu. Vocês entenderam por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não leva uma pessoa ao céu? Porque quem está atuando, operando hoje na terra, no mundo cristão, é o Espírito Santo. Nós estamos na dispensação da graça. Por isso que não podemos ofendê-lo. O apóstolo Paulo recomenda dizendo, não entristeçais o Espírito Santo, na qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então aprenda bem o que é ofensa. E aprenda bem o que é pecado. Toda ofensa você prejudica um próximo. Prejudica a Deus com as suas leis. Prejudica o próprio cônjuge da sua família com o seu sentimento. Mas com o pecado você sempre vai prejudicar você. Você é adulterano, primeira coisa que você tem a perder é a sua família. Você não tem mais direito a ela. Você tem mais direito à sua mulher, ao seu marido. Você não tem mais direito aos seus filhos. Ai, meu filho, ai, minha mulher. Não, já era, acabou. Você não tem mais direito. Então pense nisso. Cuidado com o pecado. Meus irmãos, Lucas 22, 57. Ofensas e pecado. Uma tragédia isso aqui. Isso aqui é uma tragédia. O Pedro, empolgado porque era discípulo de Cristo, e achou que já estava tudo certo na vida dele. E chegou a dizer para o Senhor Jesus, olha, eu vou contigo até a morte. Até a morte eu vou contigo. Todo empolgadão. Sabe aqueles crentes
aqueles pastor folgadão que sobe no púlpito, parece que é um Deus, né? Ele estava desse jeito, todo cheio. Eu vou contigo até a morte. Jesus disse para ele, antes que o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. De jeito nenhum. Todo cheio de si. Aí o que acontece? Olha lá, ó. Chegou uma mulher, tá, ele estava esquentando foguinho lá, época do inverno, né? Falou assim, pera lá, você não é o Pedrão, rapaz? Você é o Pedrão, você estava com Jesus, tá? Eu te conheço, eu te vi lá com ele. Olha lá o que ele diz, ó. Eu não conheço esse homem. Sei lá do que você está falando. Né? Que coisa, né? Que ofensa, né? Uma pessoa que ele disse para ele assim, eu vou contigo até a morte. Agora ele chega para o outro e diz assim, eu não conheço ele não, dá licença, você está me confundindo com o outro. Ofensa, né? Ofensa, uma ofensa grande. Eu descobri que muita gente não anda com a Bíblia, não é porque não tem não, é porque tem vergonha mesmo. Vergonha do Evangelho. Um dia eu fui almoçar com uns ricos e chegaram lá, pediram o almoço tudo, cada um pediu um uísque, uma cerveja. E o senhor vai beber o quê? Eu falei, eu vou beber um refrigerante. Refrigerante? Sim, eu vou beber um refrigerante. Aí o meu patrão disse assim, falou assim, ele é crente. Aí um dos bacanas disse assim, Deus me livre de ser crente. E eu levantei e disse para ele assim, meu amigo, presta atenção no que eu vou te dizer. Deus te livre mesmo de ser crente, porque ser crente não é para qualquer um. É só para quem Deus chama, e eu fui chamado. Tenho orgulho de ser cristão. Tenho orgulho de ser pregador. Eu tenho orgulho, porque não é para qualquer um. É só para quem Deus chama. Só para quem Deus chama. Jesus disse, ninguém vai ao Pai, senão por mim. E aquele a quem o Filho quiser revelar ao Pai. Todos nós fomos chamados pelo Pai e temos que ter orgulho com isso. Temos que ter muito orgulho de ser cristão, ter direito à vida eterna. Mas o Pedrão aqui, vacilão, não conheço por 3 vezes. Isso foi mal, né, gente? Isso aqui foi um negócio feio. Mas vocês estão vendo o que é ofensa? E terminando aqui o meu último exemplo, Lucas 23, 41, por favor. Ofensas e pecado, o autorreconhecimento. Aqui é o ladrão da direita, né? O ladrão da esquerda pegou, na hora da crucificação ali, estava Jesus no meio, o da direita, que diz que chama Dimas, e o da esquerda olhou para Jesus e falou assim, camarada, você não é o Filho de Deus mesmo? Não é o Todo-Poderoso? Se é você, tá com essa bola toda aí, então por que você não sai da cruz e tira aqui nós dois também? Sai, rapaz, sai da cruz aí, tira nós dois aqui que estamos sofrendo. Aí o que acontece com o outro ladrão? Jesus calado ali, só ouvindo a besteira daquele homem, as ofensas dele. E o outro lá, olha assim, inclina a cabeça para o miserável do outro lado e diz assim, nós, na verdade, com justiça, estamos aqui pendurados, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este aí nem o mal fez. Vocês viram só este homem como auto-reconhece a ofensa dele contra o próximo, e como também ele reconhece a ofensa dele contra si próprio.
Olha as palavras dele. Nós, na verdade, com justiça estamos aqui. Nós não estamos sendo injustiçados. Porque os nossos pecados, as nossas transgressões, nos trouxe a esta cruz. E é isso que nós merecemos. Os nossos erros, os nossos tropeçar, nos fez estar aqui. Nossas ofensas contra Deus, nossos pecados contra o próximo e contra nós mesmos. Mas esse nada fez. Então, meus irmãos, eu passei aqui para vocês o exemplo de 4 personagens e mostrando a vocês aqui o erro deles concernente a Deus diretamente, que foi na sua ofensa. Né? Os erros deles contra a eles mesmos, seus pecados, os seus tropeçar que trouxe consequência. Nunca maquine o mal contra o próximo, porque a consequência vem contra você. O apóstolo Paulo escrevendo disse assim: ninguém engane o seu irmão em coisa alguma, né? E é triste quando a gente comete assim uns erros meio besta. Você quer vender a sua casa, um irmão quer comprar e você fala assim: olha, eu comprei essa casa por 100 mil, estou vendendo por 100 mil também, só para me desfazer dela. Mas você pagou 50. Então, não precisa falar quando você pagou, né? Aumentar. Só fala que você quer vender por 100. Você fala que comprou por 100, só para querer ganhar 50, justificando. Isso é um erro muito grave, irmãos. Isso é um pecado muito grande. E eu conheci um caso, uma tragédia sobre isso daí, que não convém eu falar agora. Mas a Bíblia diz: ninguém engane o seu irmão em coisa alguma. Seja justo, tá bom? Nos seus negócios. Seja justo no seu trabalho. Seja limpo. Porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. Jesus disse em Mateus 7, né? Com a mesma medida que você medir, você será medido. Né? Ou melhor, vamos pegar a fita métrica aqui. Olha lá, ó, com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Com a mesma balança que você pesar, você vai pesar, você vai sentar nela também. Entende? Então, cuidado com as ofensas contra a palavra de Deus e cuidado com os pecados que você comete, porque eles vão reverter contra você mesmo. Está bem assim? Então, todos aprenderam o que é ofensa e o que é pecado? Amém. Aprenderam mesmo? Então, eu tenho mais uns minutinhos, que é pouco, mas não vou passar do horário. Eu queria que vocês aprendessem. Por quê? Eu queria que vocês aprendessem para que os irmãos entendam que Ele, Jesus, nos vivificou, nos tornou vivo. Nos tornou vivo. No quê? Nas nossas besteiras, em ofender a Deus com os nossos atos e palavra, e nos nossos pecados em ofender a nós mesmos. E o apóstolo diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. Mas isso daqui, e tudo o que eu falei a vocês, acabou. Acabou na cruz. Acabou na cruz. E para vocês aqui não dizer que eu estou falando mal desses 4 personagens, eu quero mostrar a vocês que todos eles foram revigorados, vivificados. O homem Adão, a mulher Eva, pela qual cometeram um erro contra a palavra de Deus. Quando ele diz: não comerás, porque certamente vocês vão morrer.
Olha só o que aconteceu na vivificação deste casal. Em Gênesis 3,15, quando Deus vai castigar todos ali e passar a sentença, ele olha para a mulher e diz assim: olha, mulher, eu vou colocar uma inimizade entre você e a serpente. Como ela feriu aí e vai ferir o calcanhar de vocês, você vai ferir a sua cabeça. E aqui começa o quê? A vivificação do ser humano. Aqui começa. Por quê? Lá na frente, Deus pega uma mulher que começou toda a tragédia para começar toda a renovação da vida do ser humano. Mateus 1 diz a Bíblia que um anjo aparece a uma virgem chamada Maria e diz a ela: salve agraciada, o Senhor é contigo, de ti nascerá o Salvador do mundo, o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco, príncipe da paz, pai da eternidade, e ele livrará os homens de seus pecados, ele vai vivificá-los novamente. E quando Jesus nasce, que é pendurado na cruz, o que está acontecendo? Ele está esmagando a cabeça da serpente. Aí as mulheradas, tudo feliz da vida, diz assim: e nos vivificou, estando nós mortas em ofensas e pecados. Coisa linda, né? A gente ofende, peca, mas ele vem lá com o seu carinho, com o seu amor e fala: ó, tudo bem, vamos entrar num acordo aí. Você é vacilão mesmo, mas estou junto com você. Pode confiar em mim. Aí quando chega também lá no cabelo amarradinho, né? No sessão, parecendo uma menina, com o cabelo até aqui. Eu trabalhei com um roqueiro que ele chegava na firma todo dia com o cabelo aqui, né? Aí depois ele pegava e amarrava o cabelo aqui. A patroa chamava dele de cabelo amarradinho. Mas foi uma benção que depois ele se converteu e chegou lá com o cabelo cortadinho. E foi uma coisa maravilhosa. Mas o Sansão, aconteceu essa tragédia com ele, mas vocês pensam que Deus não o vivificou? Olha lá, coloca aí para nós, por favor, Juízes 17, 28. Juízes 17, 28. Olha só que coisa maravilhosa, né? A gente fala mal dos personagens, mas não podemos deixar de ver as coisas boas também que acontecem. No Juízes 17, 28, ele diz assim: Senhor, lembra de mim. Lembra de mim. Querendo dizer assim: eu perdi as forças, eu errei, cortei o cabelo, eu te traí, eu te ofendi. 17, 28, por gentileza, de Juízes. Não está a aparecer? Perdão, 13, 28, meus irmãos. Veja lá o que ele vai dizer. O versículo 28, ele diz assim: lembra-te de mim, Senhor, e faz com que eu me vingue dos meus inimigos e me torne a dar força novamente. Aí, nesta oração, o que acontece? A Bíblia diz que ele se coloca nas colunas do templo e diz assim: morra eu com os filisteus. E naquele momento, o poder de Deus, a virtude de Deus, a força de Deus que ele tinha perdido, Deus restaura ele de novo e honra a vida dele. Meus irmãos, acredite, quando você chegar lá no céu, que você vê um camarada grandão, forte, você vai logo identificar que é Sansão.
e você vai perguntar para ele: e aí, Sansão vacilão? Você está aqui, rapaz? Ele vai dizer assim, 16, 18, coloca lá. 16, 28, né? Foi o que eu disse. Está vendo? Olha lá, está aqui, ó, 16, 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembre de mim e fortaleça-me, só mais essa vez, para que uma vez mais eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos, né? Lembra-te de mim, só mais uma vez, me dá essa força aí. E a Bíblia diz que o poder de Deus começou a invadir sobre o corpo de Sansão e o revivificou novamente. Quando eu estava dizendo, quando nós chegar lá no céu, que a gente vê aquele cara grandão lá, nós vamos identificar ele como Sansão. E nós vamos perguntar: Sansão, e aí, como que foi a sua experiência? Ele vai dizer assim: olha, ele me vivificou, estando eu morto em ofensas e pecados. Essa é uma coisa bacana, gente. Vai ser um negócio muito forte mesmo. Mas vamos lá para o paralítico. O paralítico de Betesda, o fim da história dele acaba ali, quando Jesus fala para ele assim: você vai e não peque mais para não te acontecer coisa pior. O fim da história desse homem acaba aí. Mas quando chegar lá no céu, você vai encontrar com ele lá. Aí você vai reconhecer, né? Falar: você era lá o de Betesda, o paraliticão lá de 38 anos que não andava? Eu mesmo, rapaz. Mas me diz uma coisa, e aí, você não pecou mais não? Ele vai falar: rapaz, o que é isso? Como é que a gente não fica sem pecar? Mas então, como é que você chegou aqui, continuando a pecar? Ele falou assim: olha, porque eu descobri um texto lá na Bíblia que me livrou. Olha lá, 1 João 2, 1 e 2. Olha só. O João pega e diz assim: filhinhos, ninguém peque. 1 João 2, 1 e 2. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que ninguém peque. Foi o que Jesus falou, né? Você não peque mais para não te acontecer coisa pior. Mas se alguém pecar, opa! Aí a coisa muda. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Os próximos versículos diz assim: Ele é a propiciação para os nossos pecados. Né? Então você vai dar de cara com ele lá e vai falar assim: rapaz, olha, ele me vivificou. Né? Toda vez que eu preciso, ele me vivificou, estando eu morto em ofensa e em pecado. A graça da cruz, a graça do sangue de Jesus está aí, no seu perdão, no seu amor para que Ele tem para conosco, na sua força em que Ele nos dá para caminhar uma vida num mundo na qual o príncipe é o maligno. E só o que a gente tem que enfrentar é o pecado, sofrimento e tribulação. Mas dia após dia, a sua graça, o seu amor vai nos vivificando. Até que alcançamos a estatura do varão perfeito. Mas vamos ver o Pedrão. Lucas 22, 61, por favor. Vamos ver o que aconteceu com Pedrão depois que ele negou Jesus. Olha lá. É uma coisa impressionante, né? Isso tinha acabado de acontecer, a negação. Aí, quando acaba dele dizer que não conhece a Jesus, e virando o Senhor para Pedro, tem uma versão que eu gosto que diz assim: olhou profundamente nos seus olhos. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras que o Senhor havia dito, como lhe havia dito:
antes que o galo cante, me negará 3 vezes. O próximo versículo. E saindo Pedro para fora, o que vocês entendem como este chorou amargamente? Para vocês entenderem uma coisa boa aí, vocês têm que ver o versículo que diz que Jesus, olhando para Pedro, Pedro lembrou que Jesus havia dito que ia negar. Saiu e foi chorar amargamente. Irmãos, esse choro aí era um choro de avivamento. Era um choro de vivificação. Quando Jesus olhou para Pedro, ele não condenou Pedro. Não condenou. Diz que ele olhou fixamente aos olhos de Pedro. E quando ele olhou, ele trouxe não morte, ele trouxe vida. Ele vivificou. Ele sentiu-se arrependido, chorou amargamente o seu pecado. Por quê? Aquele olhar de Cristo não estava o condenando. Estava dizendo assim, rapaz, você mesmo nas suas ofensas, nos seus pecados, eu não vou abrir mão de você de jeito nenhum. Você é meu e é meu e é meu. Aleluia. Daí em seguida, Jesus vai para a cruz e morre. Quando ele morre, que ressuscita, com quem ele vai ter? Com Pedro. E o que foi que ele disse? Miserável, infeliz. Seu miserável, você me traiu mesmo, né? Vem aqui, rapaz. Não. Pedro está lá chorando amargamente na beira do mar. E ele chega lá, aí, Pedrão, tudo bem, filho? Tá não, senhor, tá não, neguei o senhor, deixa esse negócio para lá. Você me ama? E ele lá soluçando, tadinho, soluçando. O senhor sabe que eu te amo. Você me ama mesmo? E ele chorando. Sabe o que eu acho bacana no crente? É que o crente, por mais que erre, por mais que peque, mas ele sempre está na igreja, sempre está ouvindo a palavra, sempre está ali orando, sempre está cantando. Você sabe por quê? Porque mesmo com os erros, fraquezas, ofensas e pecado, nós recebemos o Espírito da graça de Deus que nos leva à vivificação das nossas almas. Aleluia! E Pedro, Jesus chega a Pedro e pergunta para ele 3 vezes, você me ama, você me ama, você me ama? E o Senhor sabe que eu te amo. E ele diz, então agora eu vou te excluir da igreja. Não, falou assim, apacenta minhas ovelhas, Pedro. Apacenta os meus cordeirinhos, apacenta os meus. Eu tenho uma obra na vida, esquece isso. Deixa isso para lá. Quando você chegar lá no céu, que dá de cara com Pedrão, você vai falar, aí Pedrão, como é que você se sente, bem ou mal? Ele vai dizer assim, ele me vivificou, estando eu morto nas minhas ofensas e pecados. Glória a Deus. Essa passagem é uma passagem assim, muito bacana, muito emocionante. Mas para terminar aqui o meu discurso que está se prolongando, Lucas 23, 43, que foi o último personagem que eu citei para vocês, que foi o homem que se sentiu ofendido a si próprio com seus pecados, que merecia a condenação da cruz. Olha lá o que acontece com esse homem na hora da morte. Depois que ele repreendeu o outro ladrão lá, do outro lado, e falou, nós estamos aqui porque nós merecemos, estamos aqui por justiça mesmo da lei, nós fizemos o que não prestávamos, tá, mas esse nada fez. Aí ele pega e olha para Jesus, olha lá que coisa linda, né? E disse para Jesus, uns versículos antes, por favor, e disse para o Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrar no seu reino. Camarada cheio de ofensa e pecado, meu Deus.
ali, né? Pingando sangue na hora da morte por conta dos seus erros. Lembra de mim quando entrar no seu reino? Aí Jesus disse para ele o quê? Que coisa, né? É uma coisa maravilhosa, né? Isso daí, a Bíblia é fantástica. Aí quando você chegar lá no céu, que você fala, ô Dima, você está aqui, rapaz? Eu pensei que Jesus tinha te passado a perna e não ia te trazer, não. Né? Pensei que ele só tinha dado volta o texto. Como na Itália fala assim, volta o texto aqui, volta o texto na Itália fala, prendendo em giro. Eu pensei que ele estava te prendendo em giro, só te dando volta ao texto, né? Só tentando te ludibriar ali, tá? Eu falei, não, rapaz. E ele cumpriu com a palavra dele mesmo, olha. Ele me vivificou. Estando eu morto em ofensas e pecado. Né? Eu termino aqui esse sermão dizendo uma coisa para vocês. Da minha 5ª série, eu ia até trazer uma foto da igreja, mas eu não consegui achar ontem no Facebook. Da minha 5ª série até a 8ª série, durante 3 anos, eu passava para ir na escola com os colegas, e antes da escola tinha uma igreja, Assembleia de Deus. Todo santo dia, eu chutava a bola na porta daquela igreja. Todo santo dia. E os colegas vinham com a bolsa, olha os crentes aí, pá, aquele barulhão na porta, pá. 3 anos nessa vida, gente. 3 anos nessa vida. Aos 16 anos, aos 15 anos me formei, a 8ª série, peguei o diploma. Quando foi aos 16 anos, Deus falou comigo, me chamou à salvação. Fiz um seminário durante 5 anos, fui consagrado a obreiro, passei por auxiliar trabalho, diácono, presbítero, e o meu pastor presidente, depois do seminário, me chamou e falou assim, Carlos, você é um menino muito ativo, dirigiu o coral, jovens, foi superintendente da escola dominical, agora eu vou te pôr para dirigir uma igreja. Essa igreja tem mais de 300 membros, tem 36 obreiros, tem 15 pastores, você vai ser o mais novo. E eu quero que você vá. Era um coronel da polícia aposentado. Está disposto? Eu falei, estou disposto. E eu fui tomar posse da igreja. Irmã, pode rir mesmo da minha cara, a senhora também é engraçadinha, né? Depois o pastor vai me chamar a atenção por conta da senhora. Mas é isso mesmo que a senhora pensou. Só está certo. Gente, a primeira igreja que eu dirigi foi a igreja que eu chutei a bola na porta dela. Eu vou trazer a foto, vou pôr para vocês aí, que achou a hora que eu achar. Mas, por que isso aconteceu? Sabe por quê? Ele me vivificou. Estando eu morto em ofensas e pecado. O que eu quero passar para vocês nessa manhã não é a ofensa e nem o pecado. Não quero que você saia daqui sobrecarregado de ofensas e de pecado. O que eu quero passar para vocês é o tema. Uma coisa que aconteceu na sua vida e que está acontecendo continuamente. Eu quero que você olhe, fique de pé, olhe para uma pessoa do seu lado e diga assim para ele:
Vou falar para o Paulo. O Paulo, o Senhor Jesus, Ele me vivificou, estando eu morto em ofensas e pecados. Eu não quero que a igreja saia daqui hoje pensando no pecado. Aleluia. 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 Eu não quero que você saia daqui hoje pensando nas suas ofensas contra Deus e nos erros que você cometeu. Eu quero que você saia daqui, aleluia, com essas palavras de Paulo aos Efésios, dizendo: Ele me vivificou, estando eu morto em ofensas e pecado. As minhas ofensas não foram mais fortes do que o seu poder vivificador. Os meus pecados não foram fortes o suficiente quanto o seu poder vivificador.